Olá, crianças! Hoje a gente vai trabalhar a página 78 do livro de português de vocês. Então, fala sobre língua, usos e reflexão. Parágrafo e pontuação. Atividades oral e escrita. Releiam a fábula O Corvo e a Raposa e um trecho da Lenga-Lenga, a casa do seu Damião. Prestem atenção em como esses textos estão organizados. Vocês lembram que a gente já trabalhou Lenga-Lenga e a gente viu que são textos também que falam de animais, só que estão organizados em estrofes. Então, vamos ver primeiro a fábula. O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz, abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Então, a gente já viu que é uma fábula do Êxodo, tradução de Antônio Carlos Viana, Porto Alegre, LIPM Pocket 1999. Então, aqui é uma fábula que a gente já viu também. E aqui, no texto 2, nós temos um lenga-lenga, a casa do seu Damião, que nós também já vimos. Então, vamos ver um pedaço desse lenga-lenga. Aqui está a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa do seu Damião. Então, aqui está a vaca e a casa. Então, domínio público. Agora, nós vamos lá para a página 79. Atividade 2. Relacione cada ideia a um dos textos. Coloque 1 para indicar a fábula e 2 para indicar a lenga-lenga. Texto escrito em versos. Qual é o texto que a gente escreve em versos? Vocês vão colocar o número aqui. Texto com parágrafos. Coloquem o número. Texto sem rimas. E texto com rimas. Então, vocês vão estar colocando o número 1 ou o número 2. Número 1 para a fábula, número 2 para o lenga-lenga. Número 3. Acompanhem a leitura do primeiro parágrafo da fábula, feita pela professora. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Observem como faz a voz da professora cada vez que ela chega ao sinal, esse ponto aí, né? Que se chama ponto final. Ponto final, porque está terminando a frase. Então, cada ponto final marca o fim de uma frase. Eu vou ler novamente aqui. Olha bem. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore.
Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Vocês viram que a professora parou um pouco quando terminou a frase aqui e depois parou novamente quando chegou ao final dessa outra frase. Contem os pontos e respondam. Quantas frases há nesse trecho? Então, quantas vezes a professora parou? Quantos pontos tem? Cada vez que tem um ponto, tem uma frase. Então, há tantas frases. Quantas frases há nesse trecho? Então, quantas vezes a professora parou? Quantos pontos tem? Cada vez que tem um ponto, tem uma frase. Então, há tantas frases. Vocês vão colocar o número aqui. Juntos, leiam o trecho a seguir. A raposa apanhou-o e foi embora rindo. Quantas frases existem neste parágrafo? Coloquem o número aqui. 4. O ponto final pode indicar que alguém faz uma declaração afirmando alguma coisa. Mas há um outro ponto que pode indicar quando estamos admirados. Observe. Leia a frase bem sério. O queijo caiu. Depois, leia a frase muito admirado ou espantado. O queijo caiu. Então, percebam que ao final dessa outra frase aqui, nós temos esse ponto aqui. Na primeira frase, nós temos o ponto final. O queijo caiu. Então, tem um ponto aqui. E nessa outra frase, o queijo caiu. Então, eu tenho esse outro ponto aqui. Esse sinal, que parece um I, só que está de cabeça para baixo, chama-se ponto de exclamação. Ele pode indicar espanto, admiração, medo ou surpresa. Vamos agora para a página 80. Hora de organizar o que estudamos. Leiam com a professora o esquema e vejam os sinais de pontuação que já estudamos. Então, nós estudamos sinais de pontuação no final da frase. Ponto final, que é esse pontinho. Ponto de exclamação, que é esse tracinho magrinho com um pontinho embaixo, que parece um I de cabeça para baixo. Certo? A gente vai parar por aqui. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar mais uma vez o livro de matemática na página 98. Vamos lá. Nós vamos para a atividade número 4 para resolver os problemas, tá? Lembrando que na resolução de um problema, lembre-se sempre das etapas. Vamos lá? A gente tem que compreender, depois planejar, executar, verificar e, por último, responder. Aqui está assim: resolva os problemas usando 2 algoritmos diferentes. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura e a professora Rose vai explicar. Vamos lá. Na atividade A, em uma prateleira há 15 livros sobre animais e 24 livros sobre plantas. Qual o total de livros dessa prateleira? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender o problema. O que é compreender? É você ler e entender o que o problema está pedindo. Então, aqui está falando o quê?
que na prateleira tem 15 livros que falam de animais e 24 que falam de plantas. E eu quero saber o total. Então, qual seria a conta aqui que a gente teria que fazer? Então, a gente já compreendeu o problema, agora a gente vai planejar. Do que é essa conta? É de mais, é de menos? Se eu tenho 15 e tenho 24, então é mais. Então, eu já vou planejar. Eu tenho 15 mais 24. Eu já sei o total? Não. Ainda não. Eu já planejei aqui. Agora nós vamos executar. O que é executar? Nós vamos montar aqui a conta. Então, 15 que eu tinha, que são os livros de animais, eu vou pegar mais 24, que são os livros sobre plantas. Vou colocar aqui unidade, embaixo de unidade, dezena, embaixo de dezena. Sinal de mais. Agora a gente começa do lado de lá. Eu tenho 5 e mais 4 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 mais 2, 3. Agora a gente já sabe o resultado. Deu 39. Então, ó, vamos verificar agora. Verificar aqui. 15 e 24. De onde vem esse número aqui? 15. Lembra das barrinhas? Então, é uma dezena, que é 10, mais 5 unidades. 24, 20, mais 4. Quanto deu aí? 5 mais 4, 9. 10 mais 20, 30. Então, 30 mais 9 igual a 39. E é esse 39 aqui. Agora, nós vamos responder, vamos colocar a resposta. O que o programa está perguntando? Qual o total de livros dessa prateleira? Qual é o total? O total de livros é 39. Então lá, turminha, a Pro vai fazer a leitura e vocês vão responder em casa, tá bom? Olha lá. Maurício quer comprar este par de tênis, olha aqui. Ele tinha R$32 e ganhou R$15 do pai dele. Ele já pode comprar o par de tênis? E aí, gente? Por que ele pode comprar? E aí? Pode ou não pode? Vocês vão responder, tá bom? Lembrando que tem que fazer aqueles passos. Isso, olha aqui, ó. Vocês têm que compreender o problema, planejar, depois executar a soma ou a continha aí que vocês acham, verificar, né? E por último responder, tá bom? C. Estão inscritos 24 alunos para o campeonato de vôlei da escola. Ainda há mais 12 vagas. Qual é o número mínimo de alunos que participarão do campeonato? E o número máximo? Então, vocês vão pensar, vocês têm que compreender o problema, planejar, executar, verificar e, por último, responder, tá bom? Seguindo os passos que a professora explicou direitinho para vocês.